Boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo por aí? Hoje, capítulo 5 do Evangelho de Marcos. E nesse capítulo 5, ele vem trazendo 3 milagres de Jesus. 3 milagres muito interessantes que a gente vai analisar aqui e meditar em algumas particularidades que anotei aqui algumas coisas para nós refletirmos e para a edificação da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo. E a gente vê aqui já no começo sobre o endemoniado gadareno, né? A libertação desse gadareno, desse gentil, a cura da mulher do fluxo de sangue em meio a uma solicitação de um general que chega a Jesus e solicita a sua visita para curar a sua filha, filha de Jairo, muito conhecido. E aí, nesse percurso, vai acontecer a cura de uma mulher que padecia de um fluxo de sangue há 12 anos. E no final, então, o desfecho da cura da filha de Jairo, né? E a gente vai analisar algumas coisas aqui. E o capítulo 5, ele revela, então, um poder absoluto do Senhor Jesus. Esse poder que Jesus ele tem sobre as forças espirituais, sobre as enfermidades incuráveis e também sobre a própria morte. Ele, Cristo, é o Deus que entra em cenários impossíveis e traz uma transformação total. Para começar aqui, a gente vai falar então sobre a libertação do endemoniado gadareno, né? Que aconteceu num território proibido. Olha só, Jesus ele entra na terra dos gadarenos, uma região gentílica e é considerada impura pelos judeus. Porém, é ali que Jesus encontra um homem possuído por uma legião de demônios, marginalizado e até aprisionado pelo inferno. Ele vivia entre os sepulcros, o relato vai nos dizer, e os grilhões já nem conseguiam conter, ninguém conseguia amarrar esse cara, esse gadareno. Mas aqui a gente começa a entender que Jesus, ele atravessou fronteiras para libertar os cativos. Assim como para alcançar eu e você, ou para alcançar alguém que está na perdição, na lama do pecado, afundado em drogadição, em vícios, Jesus ele atravessa essas fronteiras para nos libertar desse cativeiro. Ele vai aonde ninguém mais quer ir. Há uma geração que está aprisionada a sepulcros espirituais. E ela clama internamente, ou às vezes externamente, por um socorro. Grita por um socorro. Age muitas vezes de uma forma que ela está gritando um socorro, clamando por uma ajuda. E Deus está levantando uma igreja que tem essa ousadia, que não temerá, que não teme o ambiente espiritual que esteja contaminado e carrega uma autoridade que vem do alto, a autoridade de Deus, e na ousadia do Espírito Santo libertará esses cativos. A igreja, ela não pode ignorar os territórios difíceis, onde há opressão, aonde há vício, aonde há miséria e até mesmo abandono. Ali está um campo missionário. Como pastores, líderes, ministros, a gente é chamado como filhos de Deus, a gente é chamado a levar a luz aonde há trevas. Mesmo que pareça um território hostil, ou até mesmo desconfortável, o discípulo precisa alcançar os gadarenos de hoje. O Filho de Deus, aquele que crê em Cristo Jesus, precisa alcançar os gadarenos da geração de hoje. Mais adiante no relato, Jesus então, ao chegar com seu barco do outro lado, vai se encontrar então com um oficial, com Jairo, que é um dos principais da sinagoga, e ele vai solicitar que venha à sua casa para curar a sua filha que estava enferma. E nesse percurso, a gente vai aparecer um personagem muito interessante, que é uma mulher
que havia 12 anos que padecia de um fluxo de sangue. Já havia se desenganado com todo tipo de médico e despendido todo o seu dinheiro, todo o seu recurso para curar aquela doença e não encontrou a cura. Mas ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar que Jesus passaria por ali. E na sua fé, no seu intento, ela entendia que se tão somente eu tocar na orla do Senhor, da sua veste, eu sei que posso ser curada. Ela poderia morrer de qualquer uma das formas. Se recebesse a cura ou não, ia morrer devido à doença, ou morreria se o povo descobrisse que aquela mulher, por estar padecendo por um fluxo de sangue, ela não poderia estar em meio a pessoas, em meio à sociedade, porque era uma pessoa pecaminosa, uma pessoa impura, julgada pela sociedade. Mas de qualquer uma das duas formas, se as pessoas reconhecessem aquela mulher pela sua enfermidade e que ela não deveria estar em meio a uma sociedade, ela morreria. Também, se ela não fizesse nada, ela morreria. Mas então ela tenta um último recurso, que é ir até Jesus. Depois de 12 anos sofrendo e sendo rejeitada pela sociedade, a mulher toca com fé na orla da veste do Senhor Jesus. E imediatamente sai virtude do Senhor por causa da fé desta mulher. E Jesus, conhecendo que saíra virtude, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Porém a multidão apertava ele. Os discípulos vão dizer isso: Senhor, tem muita gente à sua volta, todo mundo te toca, todo mundo... Não, mas essa me tocou diferente, porque saiu virtude de mim, saiu poder de mim. Então ela vai chegar aos pés de Jesus e vai dizer, se prostrar diante dele e conta toda a verdade. E aí Jesus diz, verso 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Há pessoas que mesmo em meio ao silêncio, carregam uma fé que move o céu. Assim como essa mulher, no seu coração, nutriu essa fé. Há pessoas que carregam uma fé que move os céus. Deus aqui mostra e está respondendo também a uma geração que já tentou de tudo. Talvez você que está me ouvindo já tentou de tudo na sua vida para curar essa enfermidade, para resolver certas situações até agora. Mas agora é o momento de se voltar para aquele quem realmente é a resposta, quem realmente é a verdade, quem realmente tem poder, virtude para curar a sua enfermidade e resolver a sua situação, que é Jesus. Tenha esta fé como esta mulher desprendeu essa fé, nutriu essa fé. Devemos nos voltar a Ele com uma fé desesperada. Senhor, me ajuda, me perdoa, me cura, me salva. A cura liberada para quem decide romper a multidão e tocar em Jesus com o coração contrito, com o coração quebrantado. Precisamos ser sensíveis a essas mãos invisíveis que tocam em Jesus. Muitas vezes nas nossas reuniões, nos nossos cultos, nem todos que estão ali expressam a sua fé com palavras, com gritos, com pulo, com dobrando o joelho. Muitas vezes eles se expressam com lágrimas. Muitas vezes ele é expressado com uma presença constante na sua alma, dentro do seu coração, dentro do seu espírito, e muitas vezes até com gemidos inexprimíveis que somente o Espírito Santo consegue interpretar. A igreja deve criar ambientes onde os feridos possam ter acesso a Jesus, sem nenhum obstáculo religioso. E aí então chegamos no final, onde vemos então a cura da filha de Jairo. O tempo de Deus, ele não falha. Mesmo após receber a notícia da morte da filha, Jesus se volta a Jairo e vai dizer, no verso 36, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Deus está ressuscitando promessas nesta noite, que já foram dadas como mortas. Talvez um decreto, talvez um desengano do médico, uma declaração, um resultado de um exame. Talvez já tenha
decretado a morte em sua vida. Talvez o que o homem diz que acabou, Deus está declarando que apenas é um silêncio, é um sono profundo. Devemos nutrir essa fé. O tempo de Deus é diferente do nosso, daquilo que conhecemos como tempo, manhã, tarde e noite, 24 horas. O Senhor não trabalha com esse mesmo tempo. O tempo de Deus é o mesmo de ontem, de hoje e será o mesmo de amanhã. E há uma promessa eterna para nossas vidas, para aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Quando parece que Jesus demorou em nossas vidas, Ele estava apenas preparando o milagre de Deus, para que o nome dele seja glorificado e seu nome seja exaltado e o reino de Deus seja glorificado. Líderes, pastores, ministros, precisamos encorajar os Jairos de nossas comunidades, pais que oram pelos seus filhos, famílias que esperam por um milagre, mesmo quando tudo ao nosso redor diz que é tarde demais, diz que já acabou, não há mais o que fazer. Jesus está chegando com autoridade e transformando o nosso luto em alegria. A fé deve ser mantida até o fim. Guarde a fé. Marcos 5, capítulo 5 de Marcos, é um grito do céu. Jesus tem poder para transformar qualquer realidade. Seja na possessão demoníaca como no gadareno, na enfermidade incurável daquela mulher do fluxo de sangue, ou até mesmo na morte desta menina, da filha de Jairo, Jesus é a ressurreição e a vida a todo aquele que nele crê. Jesus está nos dizendo hoje, não temas, crê somente. Essa é a voz profética do Senhor para este tempo, para as nossas vidas, diante do caos espiritual, da dor emocional que está ao nosso redor, ou nos afligindo, ou até mesmo da morte espiritual. Deus ainda se move com compaixão e poder. Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço.